Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 92. Uma curva circular em uma rodovia é projetada para uma velocidade máxima de 60 km por hora. Suponha que os carros não possuem sustentação negativa. Letra A. Se o raio da curva é 150 metros, qual é o ângulo de compensação correto? Letra B. Se a curva não fosse compensada, qual deveria ser o valor mínimo do coeficiente de atrito entre os pneus e o piso para que os carros não derrapassem ao entrarem na curva a 60 km por hora? Como a curva foi projetada para uma velocidade máxima de 60 km por hora, isso significa que, com esta velocidade, o carro fará a curva sem que a força de atrito atue sobre ele. Nessas condições, existem duas forças atuando sobre o carro enquanto ele faz a curva. Normalmente, escolhemos o eixo X paralelo ao plano inclinado e o eixo Y perpendicular a ele. Mas aqui, o mais adequado é escolher o eixo X horizontal e o eixo Y vertical, com o eixo X apontando para o centro da curva. Os sentidos positivos estão indicados pelas setas. As forças que atuam sobre o carro são o seu peso, vertical para baixo, cujo módulo é P é igual a M vezes G. Como ele pressiona o piso, de acordo com a terceira lei de Newton, o piso reage sobre ele exercendo a força de reação normal perpendicular ao piso. O ângulo que a força normal faz com o semi-eixo Y positivo é igual ao ângulo de inclinação do piso. Se calcularmos o seno e o cosseno deste ângulo, utilizando as medidas do triângulo retângulo formado pela força normal e suas componentes, teremos o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é o Fnx, sobre a hipotenusa Fn. Então, Fnx vai ser Fn vezes seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é o Fny, sobre a hipotenusa Fn. Então, Fny vai ser Fn vezes cosseno de θ. Como durante a curva o carro não se movimenta na direção vertical, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fny menos P tem que ser igual a zero. Então, Fn vezes cosseno de θ, que é o Fny, menos Mg, que é o P, tem que ser igual a zero. Então, Fn vezes cosseno de θ é igual a Mg. Para que o carro faça a curva, é necessário que uma força centrípeta, apontando para o centro da curva, atue sobre ele. Neste caso, o módulo da componente x da força normal deve ser igual ao módulo da força centrípeta necessária. Então, Fnx tem que ser igual a Fc. A equação que nos permite calcular o valor do módulo da força centrípeta está na lista de equações válidas para o movimento circular uniforme. Então, Fn vezes seno de θ, que é o Fnx, tem que ser igual a mv ao quadrado sobre r. Se a gente multiplicar toda a equação por r, vai ficar Fn vezes seno de θ vezes r vai ser igual a m vezes v ao quadrado. Temos, portanto, um sistema com duas equações e três incógnitas, o θ, o Fn e o m. Se dividirmos a segunda equação pela primeira, vamos eliminar duas dessas variáveis. Fn, seno de θ vezes r, sobre Fn vezes cosseno de θ, tem que ser igual a mv ao quadrado sobre m vezes g. A gente pode cancelar o Fn e cancelar o m. Seno sobre cosseno é tangente. E o r que multiplica, a gente pode passar para o outro lado, dividindo. Então, fica tangente de θ igual a v ao quadrado sobre r vezes g. Como a velocidade foi informada em km por hora, precisamos expressá-la em metros por segundo, que é a unidade padrão de velocidade. O v é 60 km por hora. Para transformar
em metros por segundo, a gente multiplica por 1 metro por segundo dividido por 3,6 km por hora, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso cancelar o km por hora e o resultado vai estar em metros por segundo. 60 vezes 1 dividido por 3,6 dá 16,7 metros por segundo. Substituindo o valor dessa medida e das demais na equação, ela se torna, tangente de θ vai ser 16,7 ao quadrado, que é o v ao quadrado, dividido por 150, que é o raio, vezes 9,8, que é o g. Elevando ao quadrado dá 278,89 e fazendo a multiplicação embaixo dá 1470. Fazendo essa divisão aí dá 0,190. O θ então vai ser o arco cuja tangente é 0,190, que dá 10,8 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna, o θ vai ser 11 graus. Se a curva não for compensada ou inclinada, sobre o carro atuariam três forças: o seu peso vertical para baixo, a força de reação normal vertical para cima e a força de atrito estático apontando para o centro da curva. Como antes, o carro não se movimenta na direção vertical e a soma das forças que atuam nessa direção deve ser nula. Então, Fn menos P tem que ser igual a zero. Então, Fn menos mg tem que ser igual a zero. A força normal vai ser igual a m vezes g. Como estamos considerando a situação limite, em que o carro está prestes a derrapar, a força de atrito que age sobre ele é a força de atrito estático máxima, cujo módulo é proporcional ao módulo da força normal. FA é igual a FAM, que é igual a μe vezes Fn, o coeficiente de atrito estático vezes o módulo da força normal. Então, é μe vezes m vezes g. O módulo da força de atrito deve ser igual ao módulo da força centrípeta necessária para fazer a curva. Então, FA tem que ser igual a FC. Então, μe vezes m vezes g, que é o FA, vai ser igual a mv ao quadrado sobre r, que é o módulo da força de centrípeta. A gente pode cancelar o m, o g multiplica o μe, vai passar para o outro lado dividindo. Então, o μe vai ser v ao quadrado sobre r vezes g, 16,7 ao quadrado sobre 150 vezes 9,8, né? Já fizemos essa operação, está 278,89 dividido por 1470, que dá 0,190. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o μe vai ser 0,19.